Olá, estudantes da disciplina ERU 451, Extensão Rural. O tema desta nossa segunda aula narrada é Intervenção e Desenvolvimento Rural. Em nosso encontro virtual, discutiremos o conteúdo apresentado a seguir e os resultados do levantamento de informações que vocês realizaram. Boa aula! Vamos recordar o que aprendemos na aula passada com relação à intervenção na ação extensionista. Primeiro, conceituamos a agricultura como um empreendimento complexo e contextualizado. Segundo, compreendemos que o sistema de produção é a unidade de intervenção mais adequada para a ação extensionista. E terceiro, consideramos que a abordagem sistêmica permite compreender as inter-relações entre problemas técnicos, econômicos, sociais e ambientais que afetam os sistemas de produção. Também aprendemos na aula anterior que intervir em um sistema de produção significa responder a uma necessidade do agricultor ou produtor diante de um problema que afeta seu empreendimento e trabalhar para o alcance de um objetivo de mudança que solucione ou equacione o problema enfrentado. Este significado da intervenção é coerente com as características essenciais dos sistemas de produção, isto é, sua diversidade de tipos, que se desdobra em uma tendência à diferenciação, e a sua instabilidade, que resulta em uma tendência ao desequilíbrio. A intervenção ocorre por meio da ação extensionista, que identifica uma necessidade de mudança. Esta mudança geralmente significa introduzir alguma inovação que restabeleça um equilíbrio possível na trajetória de diferenciação do sistema produtivo. Reforçando, a intervenção tem origem em uma necessidade, ou seja, na identificação de um problema que gera desequilíbrio socioeconômico ou ambiental a um sistema de produção. Esta necessidade orienta a definição dos objetivos da intervenção. O que fazer para enfrentar o problema identificado? A ação extensionista é definida, portanto, como o meio e o espaço em que a intervenção se organiza em uma série de atividades planejadas para apoiar trajetórias de diferenciação do sistema de produção em sua busca por reequilíbrio, como também introduzir inovações sociotécnicas para enfrentar, equacionar ou solucionar os problemas que foram diagnosticados. Por querer intervir em um sistema de produção ou em uma realidade local, nos leva a outra pergunta: de onde surge a necessidade de uma intervenção? Vamos considerar que esta necessidade é orientada pela tentativa de enfrentamento de problemas que afetam negativamente o sistema de produção e pode ter origem no Estado, nas políticas públicas, nas entidades de extensão rural, Emater, por exemplo, ou no próprio extensionista. Os agentes de mercado também criam necessidade de intervenção, uma vez que desejam vender mais insumos ou querem ser supridos com produtos certificados, por exemplo. A necessidade de intervenção pode surgir, por fim, dos agricultores e suas organizações, sindicato, associação, cooperativa ou do agricultor individualmente. Como a intervenção é orientada à resolução ou ao enfrentamento de problemas, vamos considerar que sua origem é vinculada basicamente a dois tipos de demandas. Aquelas que estão relacionadas a problemas privados, ou seja, problemas urgentes que afetam negativamente a unidade socioprodutiva. O outro tipo de demanda é o que chamamos de problemas públicos, para os quais o Estado tem o dever constitucional de oferecer respostas. Observem que problemas privados e problemas públicos estão interrelacionados.
É bem importante percebermos que responder à pergunta sobre a origem da necessidade de intervenção requer considerar quem identifica um determinado problema e tem capacidade para demandar uma intervenção para enfrentá-lo. Neste sentido, é importante considerar em cada situação qual agente social teria sido protagonista da definição da necessidade de uma intervenção. Quando o agricultor é protagonista da definição da necessidade de intervenção e demanda uma intervenção externa, consideramos que este agricultor possui conhecimentos e competências profissionais para intervir em seu sistema de produção, ou seja, ele possui um repertório cultural relativo ao saber fazer agricultura. Isto significa afirmar que este agricultor domina técnicas e gerencia sua produção, ou seja, suas práticas são metódicas. A sua intervenção, ela se torna insuficiente em duas situações. Primeiro, quando este agricultor se depara com problemas para os quais não encontra respostas em seu repertório cultural. A segunda situação é quando ele se interessa e quer pôr em prática uma novidade que não domina o saber fazer. Quando o agente externo é protagonista da definição da necessidade de intervenção, vamos considerar que este agente possui conhecimentos e competências profissionais para intervir em sistemas de produção, ou seja, ele é portador de um repertório cultural que corresponde a um saber fazer agricultura diferente daquele do agricultor. Ele domina as técnicas da sua ação profissional, práticas e métodos, e domina também as técnicas que ele propõe introduzir no sistema de produção. A sua intervenção, ela se torna necessária em duas situações. Na primeira delas, quando a organização a qual está vinculado decide agir em um determinado contexto para promover mudanças que entende ser necessárias. E a segunda situação, quando o agricultor o procura em busca de apoio, assistência, assessoria, aconselhamento. Consideramos que a intervenção tem origem em diversos problemas que afetam a unidade socioprodutiva e seus sistemas de produção. O conteúdo da intervenção é diretamente relacionado ao agente social que identifica a necessidade de intervir. Os agricultores ou produtores dão origem a demandas por intervenção principalmente relacionadas aos problemas cotidianos que enfrentam em suas unidades socioprodutivas. O agente externo, por sua vez, tende a originar intervenções com foco em problemas mais gerais ou de interesse público. Ambos os tipos de problemas, como vimos anteriormente, estão relacionados de forma indissociável. Compreendemos a origem das intervenções e agora é importante refletir sobre seus objetivos. Qual seria o objetivo de uma intervenção? Assim como na definição da necessidade, o objetivo da intervenção pode ser estabelecido pelo Estado, pelo mercado ou pelos agricultores. É desejável que esta definição seja feita em comum acordo com todos os envolvidos. É possível identificar dois tipos diferentes de motivações para a intervenção. O primeiro deles estaria relacionado ao estímulo ou apoio a trajetórias de diferenciação dos sistemas produtivos vinculadas à diversificação produtiva, à humanização tecnológica, à customização dos processos produtivos e aos circuitos curtos de comercialização. O outro tipo é vinculado a trajetórias de especialização produtiva
intensificação do uso de tecnologias, uniformização de processos produtivos e ao atendimento a demandas de mercados externos distantes do agroecossistema em que ocorre a produção. Consideramos que estes tipos diferentes de objetivos são resultado das intenções e acordos entre os agentes envolvidos em sua definição. O Estado tem um papel importante porque, afinal, detém os recursos e os meios para dar suporte a objetivos de mudanças. Os mercados são igualmente fundamentais, pois criam necessidades de consumo e pressionam Estado e governos para tomar medidas a favor de seus interesses. E os agricultores e produtores, estes, por sua vez, tomam decisões a partir de suas condições, recursos e intenções com a prática da agricultura. Consideramos que estes tipos diferenciados de objetivos reforçam trajetórias de desenvolvimento rural ou de desenvolvimento agrícola. Cada trajetória de desenvolvimento, agrícola ou rural, é portadora de orientações de mudanças sociotécnicas bem diferentes. Estes objetivos se tornam uma realidade prática por meio da ação extensionista, pois é ela que operacionaliza as ideias de promoção de mudança que resultam em desenvolvimento. O objetivo da intervenção é promover uma mudança. O sentido desta mudança é definido em cada situação, de acordo com os interesses e capacidades decisórias dos agentes envolvidos. É certo que a ação extensionista é o meio para que estas mudanças de trajetória aconteçam em uma determinada realidade social. Os resultados possíveis das intervenções para promover mudanças podem ser muito variáveis e estão relacionados ao que denominamos de política pública, isto é, o conjunto de ações públicas que buscam promover transformações sociais visando o bem comum. É por este motivo que a definição dos objetivos de uma intervenção para promover mudanças é um processo de imaginação do futuro, de negociação a respeito de percepções distintas e de construção de acordos sobre o significado do desenvolvimento. A ação extensionista nunca é neutra. Ela se posiciona política e cientificamente a favor de uma determinada trajetória de mudança social. Embora os objetivos da intervenção possam ser muito variados, há denominadores comuns que nos orientam a compreendê-la melhor. Quando perguntamos o que espera o agricultor diante da presença de um extensionista, vamos obter respostas que apresentam objetivos gerais e comuns a todo e qualquer tipo de atividade agropecuária. O agricultor espera que o extensionista o apoie a estabelecer sistemas de produção que sejam economicamente eficientes e equilibrados quanto ao uso de patrimônio ou recursos naturais, a otimizar a produção com base em conhecimentos e técnicas que sejam acessíveis e viáveis, ou seja, forneça orientação e apoio aos processos de inovação sociotécnica. Organizar o trabalho humano, seja da família ou de empregados contratados, em termos de eficiência produtiva, mas também justiça social e qualidade de vida. E, por fim, gerar rendimentos econômicos para manutenção, aumento ou garantia de soberania alimentar, patrimônio familiar ou lucro empresarial. Da mesma forma, perguntamos: o que o Estado espera da atuação do extensionista? O Estado espera que este profissional trabalhe para incrementar a produção agropecuária como fonte de trabalho,
renda e patrimônio, garantir o suprimento de alimentos à sociedade, preservar ou conservar recursos e patrimônios ambientais e promover a seguridade social. Percebam que para cada um desses objetivos há uma série de ações públicas para as quais se projeta um papel para a ação extensionista. É neste sentido que o Estado concebe a extensão rural como um serviço público ou um instrumento para a execução dos objetivos de suas políticas públicas. E os agentes de mercado, o que eles esperam da intervenção que acontece por meio da ação extensionista? Basicamente, os mercados esperam que o Estado provenha assistência técnica que permita a oferta constante de produtos, matérias-primas e alimentos em quantidade e qualidade demandada por seus consumidores, e que o Estado viabilize condições, subsídios, crédito e assistência técnica para que os processos produtivos agropecuários não afetem negativamente as possibilidades de geração de lucro pelas empresas. Diante destas expectativas, torna-se evidente a relação entre intervenção e desenvolvimento. Neste sentido, intervir significa idealizar e realizar ações para promover aprimoramentos ou mudanças em sistemas produtivos que se mostram problemáticos sob um determinado ponto de vista. Ou seja, promover desenvolvimento. O extensionista vai observar cada um dos contextos apresentados nestas imagens como uma situação problemática que demanda algum tipo de mudança. A intervenção torna-se um meio para estimular ou promover desenvolvimento. Intervir em sistemas produtivos significa uma ação de modernização, racionalização técnica e ou de desenvolvimento, aprimoramento socioeconômico. O desenvolvimento, portanto, é o conjunto de ideias, práticas e recursos que são mobilizados para gerar mudanças em realidades sociais consideradas problemáticas. Seu significado não é dado ou positivo, mas depende da intencionalidade que orienta a prática de intervenção. A extensão rural, compreendida como prática profissional e como ação junto a agricultores e produtores, torna-se um instrumento essencial à promoção do desenvolvimento. É por isso que a definimos como uma prática profissional, uma ação que visa proporcionar o estímulo inicial e o apoio contínuo a mudanças ou inovações, conectando conhecimentos práticos e conhecimentos científicos que resultem em um aprimoramento socioeconômico da atividade agropecuária. A intervenção é sempre contextualizada. Ocorre em um sistema de produção específico e se organiza a partir de uma necessidade de mudança ou de aprimoramento sociotécnico. O processo de interação envolve sujeitos que se relacionam presencialmente. No caso desta imagem, o agricultor e a extensionista. No entanto, a imagem nos apresenta um sistema de produção que possivelmente se organiza com base em conhecimentos científicos. Por isso, há um sujeito desta interação que não está presente no local de produção, mas produz conhecimentos ali aplicados. Estamos falando do pesquisador ou do cientista, cujo trabalho se realiza como técnica, tecnologia ou prática aplicada no sistema de produção. Consideramos que a extensão rural, ao conectar estes sujeitos, tem por objetivo essencial fazer circular informações e conhecimentos que possam ser aplicados aos objetivos socioprodutivos. Por este motivo,
consideramos que os extensionistas, como a profissional retratada na imagem, trabalham para ser o elo entre os conhecimentos práticos e os conhecimentos científicos e as demandas dos sistemas socioprodutivos. Podemos concluir que a extensão rural é um tipo de intervenção planejada em um determinado contexto, ou seja, em uma dada realidade social, cujo objetivo é viabilizar alternativas para o enfrentamento de problemas que afetam negativamente o desempenho dos sistemas produtivos e das condições socioeconômicas de trabalho e de vida dos agricultores ou produtores.